Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma coisa que deixa muitos segurados assustados. A perícia médica do INSS como a perícia médica judicial. Existem diferença entre as duas? Nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo e nós vamos dar dica de como você deve agir, de como você deve se comportar, o que você deve fazer para aumentar as possibilidades do perito dar atenção a você, de você conseguir chamar a atenção para o seu problema, para que o perito olhe a sua documentação, faça um diagnóstico correto, que comprove realmente a sua incapacidade. Então é muito importante. Nós pensamos que só depende do perito. Não, existem algumas coisas que você deve fazer para evitar e que vão lhe ajudar muito nesse momento de perícia. Nós estamos aí à porta de um pente fino e quando se fala isso, muitos segurados entram em desespero, ficam aterrorizados. Pessoal, é uma coisa normal, é natural. O INSS faz pente fino há muitos anos. Eles alegam que essas revisões são necessárias para combater fraude. Nós sabemos que fraude existe. A partir do momento que você é uma pessoa honesta, que realmente você tem o problema, você contribuiu, você tem uma vida digna e libada, você não deve se preocupar, não é questão de desespero. E outra, se algo acontecer errado, você também tem recursos, você tem possibilidades de reverter essa situação. Por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final, para você não perder nenhuma dica do que nós vamos dar aqui, que pode aumentar muito a possibilidade de você não ter problema numa perícia, tanto no INSS como numa perícia judicial. Algumas das perguntas que mais recebemos aqui no canal, por exemplo, o que acontece em uma perícia judicial? As pessoas têm dúvida. Como funciona uma perícia no INSS ou mesmo uma perícia judicial? Como saber o resultado, por exemplo, de uma perícia? Você passou na perícia no INSS ou na perícia judicial? Como saber esses resultados? Então, veja bem, nós vamos responder diversas perguntas aqui. Por isso é muito importante que você nos acompanhe até o final. Para você, meu amigo, minha amiga, que estão chegando aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos. São diversos vídeos, diversos títulos que já ajudaram muita gente e nós temos certeza que vai ajudar você também. Mais esse conteúdo aqui, então seja muito bem-vindo e vamos ao nosso conteúdo do vídeo. Bom, o que acontece numa perícia judicial? A perícia judicial é um dos meios que o INSS e a Justiça utiliza para comprovar e atestar aquilo que o segurado, no caso, que está com uma incapacidade temporária ou uma incapacidade permanente, está alegando ter. De que forma é feito isso? Juntamente, através de documentos, testemunha, depoimentos pessoais, tudo isso serve para o juiz averiguar que realmente existe a necessidade, sim, de um afastamento desse segurado das suas atividades profissionais. Agora, o que mais pesa para a decisão de um juiz é a perícia judicial. Por quê? Porque ele vai convocar um perito médico da sua confiança. E esse perito médico, ele deve fazer sim um diagnóstico através do exame, avaliar documentações, por exemplo, os laudos médicos com o CID, ele vai conferir se realmente está tudo certo, se está batendo, por exemplo, a identificação da doença no CID, com o que está sendo apresentado. E muitas pessoas, por exemplo, nós já avisamos, recorrem à justiça e acham que na justiça o processo está ganho. O INSS recusou, basta eu entrar na justiça e eu ganho o processo. Não funciona assim, pessoal. Em alguns casos, é claro que as decisões são mais favoráveis a segurados, porque ninguém tem intenção de entrar na justiça para cometer fraude. Mas existem alguns casos que os peritos judiciais, eles julgam que não há necessidade de afastamento desse segurado das suas atividades profissionais, que ele pode continuar trabalhando. Então veja bem, muitas vezes é negada a perícia lá no INSS, mas também é negada judicialmente. E quando acontece isso? Você pode entrar, por exemplo, novamente no INSS com um novo pedido de recurso. Caso você esteja, por exemplo, registrado trabalhando numa empresa, você deve retornar a essa empresa e começar novamente, persistindo a sequela, persistindo esse problema que você ficou, tentar novamente no INSS, é o recurso que tem. Como saber o resultado da perícia? Bem, no INSS, a partir das 21 horas, você consegue, através do portal Meu INSS, saber o resultado da perícia. Se você ainda não tem o cadastro no portal, nós temos um vídeo aqui que eu explico de uma forma muito simples como você se cadastrar, e é muito importante você, segurado do INSS, ter esse portal no seu smartphone, no seu PC ou no notebook. Ele dá acesso a você diversos serviços que não há necessidade de você comparecer ou mesmo fazer nenhum agendamento no INSS. Você consegue marcar perícias, você consegue recursos, você consegue pedir aposentadoria, salário e maternidade. São centenas de serviços
que são oferecidos, que poupa muito seu tempo e muita dor de cabeça. Por isso é muito importante. Então assista o vídeo aqui e faça o seu cadastro urgente. E no caso das perícias judiciais, entrar no site do Tribunal de Justiça aí do seu estado, da sua região, para fazer o acesso e ver o resultado da perícia. Vai lhe pedir ali o número do processo, o nome completo, alguns dados, e você consegue ver sim o resultado dessa perícia. No caso de perícia judicial, tá? Agora, como se comportar numa perícia? Será que realmente o nosso comportamento pode influenciar na perícia? Eu preparei um textinho aqui para não esquecer dos detalhes, então vamos lá. Comportar-se naturalmente, ficar calmo, para deixar a perícia fluir. Pense como se você estivesse numa consulta com o médico. Você, minha amiga, que vai sempre no ginecologista, né? Nós homens somos meio relaxados, só vamos no médico quando realmente estamos praticamente morrendo. Mas uma mulher, ela está mais acostumada a fazer exames periódicos. O comportamento na frente de um perito é o mesmo que você se comporta na frente de um médico. Naturalmente, sem nervosismo, sem desespero. Algumas pessoas acham que o perito ali vai fazer um interrogatório, mas na verdade é exatamente ao contrário. É a oportunidade que você tem para demonstrar o problema que você tem. Você deve ser educado com o perito, tratá-lo bem, quer dizer puxar o saco, pessoal. Tratar bem é um bom dia ou uma boa tarde. Se caso houver algum conflito, ele não responder, você fez a sua parte. O educado é você. Você vai explicar o problema que você está. Lembre-se, o perito não é o seu amigo. O perito não é um assistente social que você vai relatar a sua vida. Você deve. Eu tenho problema de hernia de disco, eu tenho problema de dor de cabeça, eu tenho problema na coluna, eu tenho problema na perna, eu tenho lombalgia, eu tenho cegueira de um olho. Você deve focar na incapacidade que mais lhe impede de continuar exercendo as suas atividades. Você não pode chegar no perito e falar que você tem 10 tipos de doenças diferentes, porque você vai confundir a perícia. Então veja bem como essas dicas são importantes, porque em vez de ajudar você contando toda a sua história ali para o perito, você vai estar confundindo esse perito e com certeza isso no final da perícia vai ser levado em conta, porque ele não vai saber diagnosticar. Então foque somente na principal incapacidade que você tem. É um problema de visão, por exemplo, monocular? Tudo bem. É um problema de hernia de disco, é ortopédico? É um problema neurológico? Então você... E outra, não esqueça de atestar tudo aquilo que você está falando. Você não pode falar uma coisa e demonstrar outra, né? Por exemplo, uma documentação. Então é muito importante que tudo esteja em ordem. Nós aconselhamos nem conversar com o perito. Você só responde quando você for perguntado. Deixa o perito conduzir os procedimentos que ele tem, porque dentro de uma perícia tem um procedimento. Mas o perito não olhou, o perito não fez. Você, como eu falei, você tem recursos, depois você pode recorrer, remarcar uma outra perícia, recorrer à junta de recursos ou mesmo na justiça. Quanto menos você falar, melhor. E se perguntar, fale especificamente da sua incapacidade. Lembrando que o perito não é o seu amigo. Não vá desabafar a sua vida com o perito, achando que com isso você vai tocá-lo, vai comovê-lo. Não. Ali você tem uma pessoa fria que está ali para fazer uma análise, um diagnóstico. E como eu falei, nós estamos aí em época de convocação de pente fino do INSS e é muito importante. E essas dicas que nós demos aqui de como você se comportar na perícia, ela não serve somente para o INSS, na perícia judicial também. Tá bom, pessoal? Quanto ao tempo, por exemplo, da perícia judicial, quanto tempo leva para o perito emitir o resultado? No máximo 15, 30 dias. Esse laudo desse perito judicial já está na mão do juiz para ele tomar a decisão. É que processos judiciais geralmente demoram porque existem trâmites. Não é só isso, tá? Existem fases desses processos e outra, também existe a possibilidade de recurso do INSS. Não é em todos os casos, mas o INSS não fica quieto, ele não é processado e fica lá quietinho no canto esperando a decisão, não. O INSS também tem um setor jurídico que está correndo atrás, contrariando tudo aquilo que você está alegando. Então não adianta desesperar, pessoal, com muita calma. Caso você sofra alguma injustiça no INSS, foi como nós falamos, você pode recorrer ou mesmo entrar com uma ação judicial. Só não existe jeito para a morte. Para o resto, a gente sempre se vira. Principalmente como fala, né? Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. E eu sempre falo, o Brasil não é para amadores. Então vamos ter muita fé, vamos fazer a nossa parte, acreditar que vai dar tudo certo. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui pela primeira vez, esse é o nosso trabalho, trazer dicas, trazer conhecimento.
esclarecer dúvidas. Gostou do nosso vídeo? Não deixa de dar um like aqui, se inscrever e ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiário com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, eu não canso de agradecer. Já passamos do meio da semana. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Com muita paz, harmonia e saúde. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.